que, inclusive, as conversações já estão acontecendo e logo depois do Mundial, né, depois dessa parada das férias e tal, e do retorno, o Cruzeiro já deve anunciar, tá? Parece que houve uma conversa e tal, e a coisa caminha para que o Matheus Pereira fique no Cruzeiro. Hoje o clima é diferente, hoje a situação é diferente. Eu falei aqui há umas 2 semanas, sei lá, 3, que uma pessoa do Cruzeiro me disse que só a permanência do Matheus Pereira no Cruzeiro só dependeria dele, porque o clube quer a permanência dele. Teve um período que o clube não fazia tanta questão. E ele também não fazia questão de ficar. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Hoje ele está feliz e bem no clube e o clube quer que ele permaneça. Então eu acredito, é chute total, não tem nenhuma informação, que o anúncio da renovação já deve acontecer aí, sei lá, talvez na volta ou antes da volta o Cruzeiro já deve anunciar a renovação. O que deve acontecer, né, Valuzeiro? Porque o cara tá feliz aí, as coisas mudaram, o clima interno é outro. Aí não tem conversa. Olha, hoje tudo caminha para uma extensão contratual e maior até do que o contrato primário que foi assinado. Vamos lembrar, né? O Matheus Pereira, ele assina 2 anos com o Cruzeiro. E o Cruzeiro quer sim que o jogador permaneça e tudo indica que por um período maior, tipo, não mais 2 anos, mas um contrato eventualmente de 3 ou 4 anos. E hoje, como é realmente dinâmico o futebol, mas muitas coisas além do campo também aconteceram, a chegada do Jardim, pessoas que deixaram o Cruzeiro, a própria mudança de foco do Matheus Pereira com o nascimento do filho. Hoje, repito, tudo caminha para uma permanência do camisa 10 do Cruzeiro na Toca da Raposa 2 por anos aqui e de uma forma assim, tranquila, né? Vejamos, a gente tem que esperar, tem que ter cautela sempre, mas hoje, de fato, o cenário é muito otimista, né, para as pessoas que estão trabalhando dentro do Cruzeiro. O Leonardo Jardim é um cara que conta muito com o Matheus Pereira. O Pedro Lourenço já externou várias vezes o fato de como gosta desse jogador. E hoje está tudo realmente casando para que ele siga no Cruzeiro. Acho que seria uma aquisição muito importante para o Matheus Pereira. Um jogador de muita capacidade técnica. Não acho que você encontra tantos jogadores com a capacidade do Matheus Pereira assim de uma maneira fácil no mercado. E eu penso que o Cruzeiro poderia sim estar mais forte pelos próximos anos contando com esse jogador. Para mim, a principal peça técnica, qualidade técnica no elenco do Cruzeiro, a gente pode debater isso aí. Para mim, a principal qualidade técnica no Cruzeiro é o Matheus Pereira. Eu acho ele um absurdo jogador. Temporada passada foram 11 gols e 15 assistências. Creio que é isso mesmo, esse número ficou na minha cabeça. 11 gols e 15 assistências em 59 partidas. É muito, é muito. E lembrando que a temporada passada a gente tinha um Cruzeiro ainda um pouco desequilibrado, né? A temporada atual, o Cruzeiro tem um time mais forte. Aí o torcedor pode perguntar, mas na temporada atual ele tem 3 gols e 2 assistências, é isso, Valu? Ou 3 assistências e 2 gols. Enfim, é pouco ainda, mas o que ele vem representando para a equipe do Cruzeiro, e quando o Leonardo Jardim entendeu os movimentos que ele precisaria fazer nesse time do Cruzeiro, a partir daquele jogo contra o São Paulo, lá vai de novo lembrar daquele jogo contra o São Paulo. Precisamos lembrar e sempre sobre o jogo do São Paulo, né, que marca mesmo, marca uma mudança no Cruzeiro, marca uma reformulação, uma nova linha que o Leonardo Jardim estava seguindo. E temos que lembrar que esse mesmo Matheus Pereira, e pensando no desempenho dele atual, passou por um estresse nesse período, nessa temporada, que foi a possível saída dele para o futebol russo, né? Para o futebol russo. E não depois aconteceu. Pro Flamengo. Teve depois Flamengo pro também? Flamengo teve. O próprio Luiz Araújo. O Luiz Araújo, verdade. Teve a questão com o Luiz Araújo e o Matheus Pereira. Então, assim, não saiu. Muitos poderiam questionar assim, pelo jeito que esse Matheus é cri-cri, lá vai arrumar uma confusão para não seguir no Cruzeiro, para logo aí tá saindo, não vai desempenhar. Olha o desempenho dele. Olha o quanto ele tem sido importante. E as informações que eu tenho, que é um cara de extremo caráter e muito pelo contrário que muitos diziam, é muito grupo. E quando eu falo grupo, eu não estou falando só jogadores não, tá? O externo ali também,
o Matheus é muito querido. Que continue muito tempo no Cruzeiro. Você esqueceu de um cara. O Gabigol é tecnicamente melhor Tecnicamente não é melhor. Melhor que Tecnicamente. ele. Beleza, Tecnicamente é você com o Gabigol e eu com o Matheus. Mas o Matheus é extremamente importante para esse time. É extremamente importante para esse time. Não dá para pensar no Cruzeiro hoje sem o Matheus. Não dá para olhar para o Cruzeiro hoje sem o Matheus. Ele não precisa, mas eu já o perdoei pelas declarações de início do ano. Mas ele não precisa disso. Eu também não precisava perdoá-lo, mas eu já o perdoei. Hoje, eu olho ali e falo, ó, tá perdoado. Porque eu fiquei incomodado. Eu não vou mentir isso aqui para vocês. Eu falei o tempo inteiro, ó, tô incomodado com a declaração pós-jogo contra o São Paulo, tô incomodado com as declarações depois dos jogos que tiveram no Campeonato Mineiro e ele, ficou com aquela ideia de, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Já perdoei, porque tá jogando muita bola. Mas então, só por isso? Jogou bola, tá perdoado. Eu falo isso desde o início, né? Quem joga bola, eu perdoo rapidamente. Porque o problema do Matheus nunca foi enganar. Nunca foi roubar dentro de campo. O problema do Matheus foi declaração extra-campo. Como eu te disse, ele não precisa do meu perdão para ser feliz no Cruzeiro. Mas está perdoado. Mas você acha que tem a ver com o Diniz? Não. Tem. Eu acho que tem. Tem. Também período. Período do Diniz. Eu acho que tem a ver com outro período. Não, peraí. O período do Diniz que eu tô dizendo. O período do Diniz foi um período que. Você lembra que a gente. Eu acho que a gente chegou a noticiar aqui, não tenho certeza, que a gente falou que ele era um cara meio introspectivo dentro do clube, que não era um cara de grupo. Então, foi naquele período ali que tudo isso explodiu. Mas antes disso, ninguém falava. Então a gente começou a ficar meio com o pé atrás. Aí eu contei lá na rádio hoje que depois daquele Cruzeiro e Lanús, o jogo dos sinalizadores lá, que eu estava saindo do Mineirão, e aí eu fui abordado pelo pai do Lucas Silva. Sim. Né? E o pai do Lucas Silva, tem umas coisas para te contar aí, tô meio chateado e tal, não sei o quê. Mas acabei não falando com ele, porque tinha uma mala, um cara enchendo o saco lá e tal. E aí eu acabei não dando atenção, falei que depois entraria em contato com ele e tal, e a gente acabou não falando. Mas, naquele período em que o Matheus Pereira se posicionava, falando que queria sair, etc e tal, o Lucas Silva também estava insatisfeito. Tinha um monte de jogadores sendo questionados e questionando o clube, um monte. E aí agora, de repente, cara, a situação fica extremamente confortável e controlada. Os caras mudaram, né? Pergunta se tem alguém hoje querendo sair do Cruzeiro. Vai lá, pergunta um por um. Pois é, o ambiente... O Cássio quer sair do Cruzeiro? Isso aí é o que mais que não quer mesmo, já declarou várias vezes. Não era pra perguntar pra você, não, era pra perguntar pra eles, né? Achei que era pra perguntar pra você. Eu entendi isso na sua... Lucas Silva de contrato renovado, e aí? Lucas Romero renovado? Romero.